Olá pessoal, tudo bem? É, Nessa videoaula que a gente vai transmitir hoje, a gente vai falar sobre vírus, tá? Eu estou gravando a videoaula aqui em março de 2020, portanto em plena pandemia do coronavírus, e é um assunto que todo mundo está interessado, né? O que são vírus, como é que eles funcionam, por que eles provocam doenças, né? Como evitar. Então eu decidi gravar esse videozinho para falar, dar uma introdução sobre o assunto. Haverão outros, e eu espero que ajude a gente a entender um pouco mais sobre vírus, epidemias, etc. Tá certo? Então, vem comigo. A gente viu em outras aulas que a ciência divide os seres vivos em três grandes domínios. Os domínios são os clados ou táxons mais abrangentes da classificação biológica dos seres vivos, né? Abaixo do domínio nós temos os reinos, abaixo dos reinos os filos e assim por diante, até gênero e espécie. Pois bem, os três grandes domínios são os domínios eubactéria, ou também chamado simplesmente de bactéria, o domínio archaea e o domínio eucária. O domínio eubactéria e o domínio archaea são aqueles que incluem todos os organismos procariotos, né? Enquanto eucária, como o nome já diz, inclui os organismos eucariotos, que incluem protozoários, fungos, animais, plantas, né? Nessa imagenzinha que a gente tem aqui embaixo, olha, é uma árvore filogenética mostrando a relação evolutiva entre esses domínios, né? Mostrando que o domínio eucária é mais próximo evolutivamente do domínio archaea, né? Esses dois são mais próximos, enquanto que o domínio bactéria está mais distante evolutivamente. Mas todos os três compartilham, olha, um antepassado comum ali próximo da origem da vida na Terra. Aqui nesse gráfico a gente pode ver dois esquemas, né, representações esquemáticas de dois tipos de célula, né? De uma célula eucariota vegetal e de uma célula procariota da bactéria. A eucariota é muito mais complexa, né, maior e mais complexa, com organelas internas, né, inclusive com um núcleo que guarda material genético, enquanto a procariota é mais simples. Ela tem só a membrana, o citoplasma, o material genético fica no citoplasma direto, não tem núcleo, e os ribossomos, que são aquelas organelas não membranosas, né, responsáveis pela síntese de proteínas, que vão ter também no eucarioto, né? Tanto na célula eucariota, dos organismos eucariotos, quanto nos organismos procariotos, o DNA, o material genético da célula é DNA de dupla fita. Porém, nos procariotos é uma única molécula de DNA dupla fita circular, enquanto nos eucariotos vai ser DNA dupla fita linear e você pode ter mais de uma molécula, ou seja, mais de um cromossomo no núcleo. Né? O número de cromossomos depende da espécie, né? Característico de cada espécie, como nos seres humanos. Os seres humanos é característico ter 46 cromossomos por célula, né? Tá certo? Porém, existem seres muito menores e mais simples que os procariotos, que são os vírus. O que a gente pode falar sobre os vírus, né? Comparados aos eucariotos e mesmo os procariotos, os vírus são ainda menores e mais simples. Os vírus eles não possuem as estruturas e a maquinaria metabólica encontrada nas células. Aliás, é importante frisar, os vírus não têm células, eles não são células, eles são partículas virais. Tá? Eles não têm as características básicas das células, que são membrana de lipídios, citoplasma, material genético e ribossomos. Eles não têm essas características. Eles são mais simples. Né? A grande maioria dos vírus são apenas genes empacotados com capas proteicas. Né? Por conta disso, eles não podem se reproduzir ou desempenhar suas funções metabólicas fora das células hospedeiras. Eles não têm, por exemplo, os ribossomos, que eu falei agora há pouco, que são responsáveis pela síntese de proteínas. Então, eles só conseguem sintetizar proteínas virais dentro de uma célula hospedeira, roubando, ali cooptando as estruturas, o metabolismo da célula para produzir
suas próprias proteínas. Quando o vírus está fora da célula, portanto, ele é praticamente inerte, né? Ele não consegue se mover sozinho, ele não consegue ter nenhuma atividade metabólica, não consegue se reproduzir. Então, as partículas infecciosas são constituídas por um ácido nucleico circundado por uma camada proteica. E aí a gente tem alguns tipos de vírus que, além dessa estrutura, tem uma terceira estrutura por fora disso tudo, que são envelopes membranosos, que a gente vai ver mais à frente como é que funciona isso. Então, gente, todo vírus é um parasito obrigatório. Eles só podem existir infectando células de um hospedeiro, porque é só quando eles estão infectando a célula do hospedeiro que eles são capazes de se reproduzir, produzindo cópias dos vírus, cópias do seu material genético, produzindo mais partículas virais, só ao infectar hospedeiros. Portanto, são parasitos obrigatórios. Mas se eles são seres vivos, essa é uma questão que se discute aí na biologia, tá? Então, segundo a teoria celular, todo ser vivo é composto de uma ou mais células. Logo, os vírus eles não poderiam ser considerados seres vivos se a gente se restringir a essa definição da teoria celular. Agora, tem algumas divergências, tá? Porque, afinal, os vírus eles também carregam informação genética em moléculas de ácido nucleico, que no caso dos vírus pode ser DNA, mas pode ser também de RNA. Eles podem dirigir a produção de cópias de si mesmo, ainda que eles não sejam autossuficientes nisso, que eles precisem da célula hospedeira, mas uma vez invadindo a célula hospedeira, eles conseguem dirigir a produção de cópias virais. E eles evoluem, né? Os vírus eles evoluem, eles sofrem modificações nos seus genes com o tempo e vão surgindo novos tipos de vírus, novas variedades de vírus já conhecidos, às vezes mais virulentos, às vezes mais letais, né? Então eles têm várias características típicas de um ser vivo. Então hoje a maioria das pessoas na biologia dizem que os vírus não são seres vivos, porque eles não têm uma célula, não são uma célula, né? É algo diferente. Porém há vozes divergentes que acreditam que sim, os vírus deveriam ser considerados seres vivos de um tipo muito especial, muito diferente da maioria. Tudo bem? Então a gente vai falar rapidinho sobre o histórico do nosso conhecimento sobre os vírus. Tá? O primeiro indício da existência dos vírus veio no século XIX. Em 1883, quando esse rapaz aí que está na foto, Adolf Meyer, acho que é assim que fala o sobrenome dele, me parece, ele realizou as primeiras pesquisas sobre a doença do mosaico do tabaco, que é uma doença que afeta a planta do tabaco, usado para produzir fumo, cigarros, né? E ele teve ali os primeiros indícios de que essa doença não era causada por bactérias ou protozoários, como outras doenças conhecidas. Havia algo diferente, algo menor causando essas doenças, algo que mesmo quando ele filtrava o extrato de seiva de uma planta de tabaco com a doença, ainda assim esse elemento que causava a doença passava pelos filtros, então era algo muito pequeno mesmo. Então foi o primeiro indício, embora ele não conseguisse na época, né, com os recursos tecnológicos na época, identificar exatamente o que era essa coisa pequena ali, né? Depois dele a gente teve esse outro pesquisador aqui acima, né? Esse aqui, o Martinus Beijerinck. Acho que é assim que fala o nome também, não sei a nacionalidade dele, para falar com certeza, né? Então, ele consegue isolar o agente infeccioso do mosaico do tabaco, que era um vírus. E em 1935, o Wendell Stanley, que é esse pesquisador aqui, consegue finalmente observar a estrutura de uma partícula viral. Então vocês veem que, embora as doenças causadas por vírus sejam muito antigas, né, a humanidade convive com isso provavelmente desde o seu início,
só no século passado, 1935, já chegando ali próximo da meados do século XX, é que a gente consegue finalmente observar uma estrutura de um vírus. E a partir daí começam os estudos, né? Então é impressionante que nesse pouco tempo a gente tem acumulado tanto conhecimento sobre os vírus, mas também ao mesmo tempo é compreensível que falte muito para se aprender ainda, né? Essa observação da estrutura viral foi possível graças ao desenvolvimento desse equipamento aqui, ó, o microscópio eletrônico, que em comparação com outros microscópios, com microscópios ópticos, eles têm uma maior capacidade de ampliação e de definição dessa imagem ampliada, o que permite que você veja estruturas intracelulares e veja também, observe partículas virais, tá? Aqui ao lado a gente tem duas imagens obtidas em microscópio eletrônico, né? A gente tem dois tipos de imagem que a gente consegue com microscópio eletrônico. Um é através da técnica de microscopia de varredura, que ela vai dar uma imagem tridimensional da superfície das coisas que você coloca para observar nesse microscópio, então superfície de células, por exemplo. E outra é a microscopia eletrônica de transmissão, em que aí você vê um corte do material e realmente você tem um feixe de elétrons passando através do material. Você tem uma imagem bidimensional, mas você consegue ver coisas internas, não a superfície, né? Você vê coisas dentro das estruturas biológicas. Eu falei em feixe de elétrons porque o microscópio eletrônico ele é isso. Enquanto o microscópio óptico, aquele mais tradicional, inventado há muito mais tempo, ele se baseia na luz visível, né? É a luz visível passando através do material, chegando aos seus olhos que você observa a imagem. O microscópio eletrônico ele não usa luz, ele usa feixes de elétrons que são lançados contra o material. Alguns são retidos por esse material, alguns atravessam quando não encontram obstáculo. Esses que atravessam são captados por um sensor e depois tem um software que reconstrói a imagem então, do material. Então aqui ao lado a gente tem duas imagens de microscopia eletrônica. Essa aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, então aquela que vê a superfície das coisas, em que aqui a gente vê essas estruturas azuisinhas, redondinhas, são vírus HIV atacando uma célula, essa mais acinzentada por trás, que é uma célula do sistema imunológico, tá? Então HIV atacando, invadindo a célula do sistema imunológico. Nessa outra imagem de baixo, aqui já é um outro tipo de microscopia, uma microscopia óptica de transmissão. Então, que mostra estruturas internas, né? Aqui a gente tem a célula, que no caso é uma bactéria. E aqui, essas estruturas aqui são um tipo de vírus, que a gente chama de bacteriófago. É um vírus, um tipo de vírus, né? Um grupo de vírus que eles infectam bactérias. Por isso estão aqui atacando uma bactéria. Se vocês olharem bem de perto, tem um fiozinho esverdeado aqui entrando na célula, que é o material genético do vírus que ele está injetando dentro da célula. Tá certo? Além do microscópio eletrônico, outro equipamento que possibilitou um estudo melhor dos vírus, e não só dos vírus, mas de todos os organismos vivos, foi a invenção do sequenciador de DNA, um equipamento que faz o sequenciamento de genomas, né? E que é usado também para sequenciar genomas de vírus, entender quais são os genes que tem no vírus, como é que esses genes permitem que esse vírus infecte outras células e cause doenças em muitos casos. Então vamos falar das estruturas básicas do vírus, que é as duas básicas, né? O material genético e o envelope proteico, tá? Então começando pelo material genético dos vírus, né? Os vírus possuem um material genético que é formado por DNA ou por RNA. Então a gente tem vírus de DNA e vírus de RNA. E ele pode ser fita simples ou dupla. Então pode ser um DNA fita dupla, pode ser um RNA fita dupla, pode ser um RNA fita simples. Tem diferentes tipos então de material genético nos vírus. Isso é muito interessante porque
Nos seres vivos, né, aqueles que são considerados seres vivos sem sombra de dúvida, como os procariotos e os eucariotos, o material genético é sempre DNA fita dupla. Já nos vírus isso não é regra. Você pode ter vírus com material genético que é de RNA fita dupla ou RNA fita simples, por exemplo. Tá? Então vamos revisar um pouquinho aqui sobre o DNA, né? Como é que é a estrutura do DNA de forma bem rápida. O DNA, esse aqui está mostrando DNA fita dupla, né? Então ele tem duas cadeias aqui de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é uma moléculazinha dessa aqui e fica ligado um ao outro. Então esse aqui que está com esse nome C está ligado a esse outro que está com o nome A, não é? Está ligado a esse outro nucleotídeo que tem o nome G. Então é uma cadeia de nucleotídeos que vai formar uma das fitas do DNA. E essa fita se liga por ligações químicas chamadas pontes de hidrogênio a uma segunda fita, que é a fita complementar. Então uma fita é complementar à outra, né? E essa fita complementar também é uma cadeia, olha aqui, de nucleotídeos ligados uns aos outros, tá certo? A gente tem no DNA 4 possíveis tipos de nucleotídeo: a adenina, a timina, a guanina ou a citosina, tá? E a gente costuma representar só pela primeira letra do nome. Então daí tem o C para citosina, A para adenina, que T para timina, G para guanina, tá? Então isso aqui é uma cadeia de nucleotídeos. Tem a outra cadeia de nucleotídeos desse lado, duas cadeias de nucleotídeos complementares ligadas uma à outra por pontes de hidrogênio, formam então o DNA dupla fita, tá? Que tem essa tendência, a molécula tende a se espiralar, formando essa estrutura que é bastante conhecida de todo mundo hoje em dia, né? Sempre vê representação do DNA dessa forma aqui, tá certo? Bom, o RNA. O RNA é um pouco diferente. O RNA que a gente encontra nas nossas células, nas células dos eucariotos, mesmo dos procariotos, é uma molécula de fita simples. Tá? Também é uma cadeia de nucleotídeos, mas é fita simples. E tem uma diferença nesses nucleotídeos. Né? A gente também vai ter a citosina, também vai ter a guanina, também vai ter a adenina, então o C, o G e o A. Mas a gente não tem a timina. Em substituição à timina, a gente tem o uracil, que seria o U. Então, no RNA, a gente tem uracil em vez de timina. Então, aqui está um RNA, fita simples, com uma cadeia de nucleotídeos que é AUCG, e o DNA, que é fita dupla, duas cadeias de nucleotídeos formados por CGAT, né? Tá certo, pessoal? Só um instante. Então, como eu falei, no vírus a gente pode ter material genético tanto assim, DNA fita dupla, quanto assim, RNA fita simples. E pode ter também, além do RNA fita simples, RNA fita dupla, inclusive. Então tem uma grande variedade aí de material, maior variedade, né, de tipos de material genético que um vírus pode ter quando comparado a uma célula. Ok? A segunda estrutura básica dos vírus é o envelope proteico, chamado também de capsídeo viral. Tá aqui o nome, capsídeo viral. Então, todos os vírus possuem também uma camada de proteína que envolve aquele material genético, e essa camada de proteína é chamada de capsídeo viral. E ele pode ter diferentes formas, né? Então, esse aqui é um vírus bem simples, que tem um material genético, olha, formado por um RNA, uma molécula de RNA. Me parece aqui que fita simples, tá? E um capsídeo que envolve essa molécula formada de proteínas. São várias unidades, né? Bastante unidades dessa proteína, um tipo de proteína, repetido várias vezes, formando esse envoltório. Aqui a gente tem então um vírus, tá? Bem simples, extremamente simples, que tem um capsídeo do tipo tubular, né? Tem outras formas também. Isso aqui já é um vírus, aqui tem um material genético, né? Um ácido nucleico. Nessa imagem não está especificado se é DNA ou RNA,
que fica aqui dentro de um envoltório proteico, formado aqui por várias unidades de proteína, que nesse caso aqui não é tubular, forma uma estrutura que está chamada aqui de poliédrica, né? Então a gente tem capsídeos tubulares, a gente tem capsídeos icosaédricos, a gente tem capsídeos esféricos, tem várias formas geométricas que esse capsídeo viral pode assumir de acordo com o tipo de vírus. Cada vírus tem a sua geometria típica, não é isso? Então aqui nessa imagem a gente tem alguns tipos de vírus, mostrando microscopia, né? Imagens de microscopia aqui embaixo, e em cima uma representação gráfica, né? Para a gente compreender melhor, né? Então esse aqui é aquele primeiro que a gente falou, é um vírus mosaico do tabaco, aquele primeiro, um dos primeiros a serem estudados, né? Tem um capsídeo, está dizendo aqui, helicoidal em forma de bastão. Então é um bastão helicoidal, porque aqui não dá para ver muito bem, mas na imagem anterior dá para ver que ele forma uma espiral, né? As proteínas vão se espiralando para formar esse tubo, tá? Aqui a gente tem um adenovírus, que é um grupo, um adenovírus genérico, né? Adenovírus é um grupo de vírus, a gente tem vários tipos diferentes de adenovírus. Ele possui um capsídeo icosaédrico, não é isso? Aqui a gente tem a imagem do vírus influenza, tá? Que ele tem um RNA, um capsídeo tubular, tem mais de uma cópia do RNA, nem mais de uma cópia de capsídeo. E isso tudo é envolvido por um envelope membranoso, que é uma terceira estrutura viral, que nem todos os vírus têm, só alguns, e que nós vamos falar logo a seguir. E esse aqui é aquele vírus que infecta bactérias, o bacteriófago, que ele não tem envelope membranoso, ele é só mesmo o DNA com um capsídeo proteico, mas esse capsídeo tem uma geometria bastante complexa, né, com várias partes diferentes. Parece quase um robô, quase uma nave espacial isso aqui. Tá? Então são alguns tipos de vírus, existem muitos outros. Tá? Para quem está se perguntando aí, e o coronavírus? O coronavírus ele se assemelha muito a isso aqui. A imagem dele, né? Ele é um vírus, não é um vírus influenza, é um coronavírus. É um outro grupo de vírus, né, com vários tipos de coronavírus. E ele tem essa cara que é um vírus envelopado, ou seja, ele tem um envelope membranoso. A terceira estrutura que um vírus pode ter é o envelope viral. Tá? Essa estrutura nem todo vírus tem, são só alguns, que é um revestimento membranoso por fora do capsídeo proteico. Então aqui a gente tem um capsídeo proteico com essa estrutura geométrica, né? Parece ser uma geometria icosaédrica aqui interna, e por fora uma esfera de uma membrana de lipídio muito semelhante à membrana plasmática das células, e a gente vai ver por que isso acontece, tá? Esse envelope, né, os vírus que têm esse envelope, essa membrana de lipídio por fora, eles são chamados de vírus envelopados, tá certo? Nem todos os vírus têm, só uma parte deles. Mas a maioria dos vírus envelopados, a gente vai ver uma grande quantidade de vírus envelopados justamente naqueles vírus de RNA que infectam animais, tá? Então, quando a gente vai falar de vários vírus aqui daqui a pouco, e que vários deles são envelopados, tem esse envelope, né? Porque a gente vai falar muito dos vírus que causam doenças em seres humanos. Então, pode dar a impressão de que a maioria dos vírus é envelopado, isso não é verdade. O que acontece é que os vírus de RNA que infectam animais, muitos deles, a maioria, vai ter um envelope, sim. Mas em vírus de plantas, bacteriófagos, isso não é verdade, tá? Já não é a maioria que vai ter esse envelope. Bom, a gente precisa falar também da especificidade viral. Então, um vírus
ele é capaz de infectar qualquer organismo? Não, não é bem assim que acontece. Os vírus têm especificidades. Então, cada vírus, cada espécie, digamos assim, de vírus, ele tem a capacidade de infectar uma variedade limitada de hospedeiros, né? Alguns vírus parasitam uma única espécie de hospedeiro. Alguns parasitam uns poucos e outros parasitam uma quantidade maior. Isso é variável para cada vírus. E geralmente os vírus possuem uma especificidade tecidual. Então eles vão atacar, invadir um tipo específico de célula dentro desse hospedeiro. Tá, isso é muito comum. Então a gente tem para exemplificar aqui o vírus do sarampo, né? Botei aí ao fundo uma imagem de microscopia do vírus do sarampo com cores, enfim, as cores não são reais, tá? Mas a imagem é. Então, o vírus do sarampo, por exemplo, ele só parasita seres humanos. A gente não encontra o vírus do sarampo em outras espécies. E nos seres humanos tem também os tecidos específicos que o vírus do sarampo vai invadir, que vão ser células do sistema imunitário dos alvéolos pulmonares, dos pulmões, e do epitélio pulmonar, causando então sintomas de problema respiratório, tosse, né? E é através disso que o vírus vai se espalhar e contaminar outras pessoas. Quando a pessoa tosse, e vão vírus nas gotículas que saem na tosse, no espirro, e podem infectar outras pessoas, tá? E no caso específico do vírus do sarampo, além dessas células pulmonares, né, do epitélio pulmonar e das células do sistema imunitário dos pulmões, ele também vai infectar células do baço, queratinócitos, que são células da pele que produzem queratina, né? E também células do sistema nervoso central, cérebro, tá? Causando sintomas mais graves também. Como é que funciona a especificidade viral? Aqui nessa imagem a gente está colocando um vírus, um esquemático, né? Uma representação esquemática do vírus HIV, que provoca AIDS, certo? Então, como é que funciona? O vírus HIV ele é um vírus envelopado também, que a gente tem material genético dentro do capsídeo viral e por fora a membrana. E dessa membrana estão saindo os spikes, né? Essas proteínas aqui que saem para fora da membrana. Tudo isso um esquema, né? Não é assim que o vírus é exatamente, é só para a gente entender. E o vírus chega com essas proteínas saindo dele, são proteínas que vão fazer o reconhecimento das células-alvo. Então aqui a gente tem uma célula humana, por exemplo, né, que tem um determinado receptor, que é também uma proteína de membrana, presente na membrana plasmática da célula. Aqui está escrito receptor CD4, porque, como eu falei, a gente está usando como exemplo o vírus HIV, da AIDS, que é um vírus que ataca especificamente células do sistema imunológico, macrófagos e células T auxiliadoras que têm esse receptor CD4 na sua superfície, tá? Então funciona com um sistema que a gente chama de sistema chave-fechadura, ou seja, há um encaixe, um reconhecimento da proteína do vírus pela proteína da célula, né? Então, esse encaixe desencadeia então a reação pela qual esse vírus ele vai se ligar à membrana da célula, né? Então, a membrana do envelope viral, que é de lipídio, vai se juntar com a membrana das células, vai ocorrer uma fusão aqui, e aí você cria um canal de passagem entre o interior do vírus e o citoplasma plasmático. E esse material genético do vírus, que no caso do HIV é RNA, ele é inserido dentro da célula hospedeira e a partir desse momento essa é uma célula infectada. Então essa especificidade viral depende da proteína presente na superfície do vírus e da proteína presente na superfície da célula hospedeira. Cada tipo de célula do nosso corpo vai ter um conjunto diferente de proteínas na sua superfície, e, portanto, só vai reconhecer alguns
poucos, né, um conjunto limitado de proteínas virais que vão conseguir fazer esse encaixe, esse reconhecimento e ter acesso ao interior da célula. Daí vem a especificidade viral por tecidos específicos e também por hospedeiros específicos, né? Porque essas proteínas na superfície da célula também vai ser diferente de acordo com a espécie desse organismo. Então, as proteínas que tem na superfície de uma célula humana são diferentes das proteínas que tem na superfície de uma célula animal, por exemplo, de um morcego, de uma baleia, de uma samambaia, né? Vai ter uma especificidade de proteínas de acordo com a espécie. Então, esse reconhecimento, esse sistema de chave e fechadura, esse reconhecimento da proteína viral com uma proteína da membrana celular, que vai ser responsável pela especificidade do vírus, tanto por espécies quanto por tecidos específicos. Então a gente vai dar uma olhada rapidinho em alguns tipos de vírus para a gente ter um panorama de como é que é, né? Um vírus, todo mundo já ouviu falar, é o vírus HIV, que é o vírus da imunoinsuficiência humana, causador da AIDS, né? Ele é transmitido através de contatos com fluidos corporais, que podem ser sangue, esperma, secreções vaginais e do pênis, e também o leite materno também é transmitido através da amamentação, quando a mãe é portadora do HIV. Aqui a gente tem duas imagens de microscopia eletrônica. Essa aqui a gente já tinha visto anteriormente, né? Com essas bolinhas azuis, o vírus HIV atacando uma célula. Essa aqui já é uma microscopia de transmissão que mostra também o vírus HIV, que é um vírus envelopado de RNA, né? Os vírus, como os seres vivos propriamente, né? Eles também são organizados de uma forma hierárquica, né? Então também tem família, classe, ordem dos vírus, né? O vírus HIV ele pertence à família Retroviridae, tá? Que é uma família de vírus cujo material genético é RNA de fita simples. Então, o HIV é um vírus de RNA. E ele insere uma cópia do seu genoma no genoma da célula hospedeira. Isso é muito interessante, nem todo vírus faz isso. A gente vai ver daqui a pouco o mecanismo responsável por isso. Então, HIV da família Retroviridae, do gênero lentivírus, e é um vírus envelopado, tá? Ele tem uma especificidade, como eu comentei anteriormente, ele infecta apenas células do sistema imunitário, principalmente os macrófagos e as células T auxiliadoras, também chamadas de células T CD4+. Lembra? CD4 é aquela proteína que a gente mostrou antes ali, da membrana da célula T auxiliadora. Isso aqui é um tipo de célula, então, que o HIV infecta, o macrófago. Essa célula bem peculiar aqui, né, em laranja, mais ou menos alaranjado esse tom aqui. Uma célula que ela é responsável por realizar a fagocitose, ou seja, por comer bactérias, restos celulares de substâncias estranhas presentes dentro do organismo. Essa aqui é uma imagem, eu modifiquei, né, modifiquei o fundo para destacar o contraste, mas a imagem do macrófago em si é de microscopia, tá? Uma imagem real. E é interessante que o macrófago ele cria esses vários pseudópodes, essas projeções da membrana da célula para capturar mesmo corpos estranhos dentro do organismo, dentro da corrente sanguínea. Então aqui é o macrófago atacando e capturando bactérias que estão aqui em amarelo, né? Então ele é assim um guardião, né, do organismo, uma célula do sistema imune responsável por atacar invasores, né? E é uma das células alvo do HIV. A outra célula alvo do HIV são, como eu falei, as células T auxiliadoras ou células T CD4+. Tá? Que aqui tem uma imagenzinha dela também.
que tem um papel de reguladora do sistema imunitário. Isso é algo bastante complexo, a gente não vai se aprofundar nisso, mas elas têm um papel de regular o sistema imunitário humano, e elas também se diferenciam em diversos outros subtipos celulares do sistema imunológico, né? E também tem envolvimento ali com a produção de anticorpos. Então, as duas células alvo do HIV no organismo, o macrófago, e a célula T, CD4+, são células do sistema imunológico. Por isso que a infecção pelo HIV, quando manifesta a doença, né, a AIDS, ela derruba o sistema imunológico, porque ela está justamente destruindo células desse sistema imunológico. E aí o indivíduo, né, o ser humano, não morre por causa do HIV diretamente, mas ele morre por causa de outras infecções que a gente chama de oportunistas, porque são infecções, uma gripe, uma infecção bacteriana, algo que o sistema imunológico facilmente conseguiria resolver, mas o sistema imunológico já não existe mais, está bastante debilitado e acaba o organismo sucumbindo a infecções que, numa pessoa saudável, que não seja soropositiva, não seriam grandes problemas. Isso, é claro, a gente está falando numa pessoa soropositiva, né, que tem o HIV, que não receba nenhum tratamento, né, como era o caso das pessoas soropositivas lá na década de 1980, início da década de 1990, quando ainda não existiam tratamentos eficientes. Hoje em dia, o HIV é um vírus permanente ainda, a gente não consegue curar uma pessoa, libertá-la do HIV. Via de regra, tem alguns casos raríssimos, exceções raríssimas de tratamentos extremamente experimentais e arriscados que tiveram sucesso em curar a pessoa, mas praticamente pode considerar que isso não existe ainda, né? A pessoa, quando contrai HIV, vai ter o HIV para o resto da vida, mas a gente tem tratamentos que conseguem manter a saúde, evitar a deterioração do sistema imunológico da pessoa, porém são tratamentos que também terão que ser, a pessoa vai ter que ser submetida a esses tratamentos para o resto da vida também. E eles podem ter efeitos colaterais mais ou menos graves, dependendo da pessoa, né? Varia de pessoa para pessoa. Outro vírus bastante conhecido é o vírus que causa o Ebola. O Ebola vírus é o nome do gênero desse vírus, né? E aqui a gente tem uma imagem, uma microscopia de varredura também, mostrando o Ebola vírus, que é esse aqui vermelhinho, tá? Compridinho, atacando uma célula grande aqui, que é uma célula renal. Isso, claro, numa cultura de célula de laboratório foi obtida essa imagem, né? Então, Ebola vírus é da família Filoviridae, do gênero Ebola vírus. É um vírus que ele tem também o RNA, o material genético que é RNA de fita simples, ele também é envelopado, e na sequência de nucleotídeos do RNA dele, foi possível verificar que ele tem origem em morcegos frugívoros, tá? Origem assim, ele anteriormente era um vírus que afetava morcegos frugívoros, tá certo? Ele no organismo humano vai atacar principalmente células do tecido conjuntivo, e também células de traqueia e córnea. O tecido conjuntivo é aquele tecido que faz aquele material de ligação entre as células, né? E daí, quando o tecido conjuntivo é atacado, as células do tecido conjuntivo começam a morrer, a pessoa tem aqueles sintomas de perda de líquidos e de hemorragia, né? Porque o corpo não consegue mais conter os líquidos, o sangue, e começam a aparecer rupturas nos tecidos.
Bom, a gente não vai ficar vendo um monte de vírus especificamente, eu botei essa tabela com alguns, esses dois que a gente já viu, né? O HIV da AIDS e o aqui, Ebola vírus, né? Com família, o gênero, tipo de material genético, a geometria do capsídeo e se tem envelope de lipídios ou não, tá? Então esse aqui a gente já viu, a gente tem o vírus que provoca a dengue, tá? Aqui nessa coluna está sempre o vírus e entre parênteses o nome da doença, tá? O vírus da dengue, por exemplo, também é um RNA fita simples. Eu não consegui encontrar qual é a geometria do capsídeo, mas é um vírus envelopado. A gente tem o vírus do HPV, tá? Que é um vírus de DNA e não de RNA, e ele não é envelopado, não tem envelope. E aqui a gente tem outros vírus, né? Da varíola e o que todo mundo está interessado atualmente, que é o coronavírus. Então, que o nome oficial do vírus é SARS-CoV-2 e Covid é o nome da doença, da família Coronaviridae. É um vírus de RNA fita simples, material genético. Também para ele não encontrei informação sobre a geometria do capsídeo, mas é um vírus envelopado. E isso tem muito a ver com o porquê que água e sabão é uma boa medida para o combate desse vírus, tá? Uns anos atrás a gente teve também uma pandemia de gripe suína causada por um vírus, o H1N1, tá? Que é um vírus de influenza, um influenza vírus, que ele tem um material genético de RNA fita simples, no caso 8 moléculas de RNA fita simples diferentes, e é um vírus filamentoso, né? Também envelopado. Você vê que a maioria dos vírus aqui nessa tabela são envelopados, tirando o HPV, porque, como eu falei, vírus de RNA, como é a maioria aqui, tirando esses dois, e que infectam animais, a maioria vai ser envelopada. Isso não quer dizer que todos os vírus que afetem outros organismos, plantas, protozoários, bactérias, sejam envelopados, não, tá? Então, pessoal, ao longo da história da humanidade, a gente já teve vários problemas com grandes epidemias, grandes pandemias até, provocadas por diferentes tipos de patógenos, tá? A peste negra, por exemplo, foi provocada por um tipo de bactéria. No caso das pandemias, epidemias provocadas por vírus, a gente tem dois grandes exemplos. Um é a varíola, que é uma doença muito antiga já, que afetou a humanidade por séculos e que finalmente foi erradicada no final, na segunda metade, né, do século XX, por uma grande campanha de vacinação mundial organizada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, com grande contribuição das duas grandes potências da época, né, dos Estados Unidos e principalmente a União Soviética. E nós tivemos também no início do século XX, em 1918, 1919, a pandemia da gripe espanhola, como ficou conhecida, causada por um vírus influenza H1N1. E foi uma pandemia que ela teve 3 ondas, né, de contágio mundial. Isso é algo que muitas vezes acontece em pandemia. Você tem uma primeira onda de infecções, que passa, depois você tem uma segunda, depois às vezes até uma terceira, até que você tenha uma formação da sua imunidade coletiva que vai garantir que a doença não tenha mais proporções tão drásticas, né? Bom, a gente está vendo essa parte biológica sobre os vírus, né? E o professor Luiz vai trazer um pouco mais de informações sobre essas pandemias, né? Esses eventos de pandemias e qual o impacto que isso teve na história da humanidade. É com você, Luiz.